Bem-vindos ao programa Momento ANEFAC. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de capital humano aqui da ANEFAC, e neste programa recebemos o representante da grande ganhadora, o Marcelo Miag, que é superintendente de contabilidade da Sabesp. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Emerson. Tudo bom? Tudo jóia. Bom, em 2022 nós chegamos a 26 anos de premiação e o tema deste ano é "O futuro é a transparência", reforçando conceitos e práticas de ESG, agregando mais valor aos negócios. E olha só, a Sabesp é a 23ª vez que ganha este prêmio. Portanto, vocês são os grandes campeões ao longo de toda essa história de premiação. Portanto, eu queria saber, primeiro, claro, dando os parabéns a vocês, mais uma vez, e começando a perguntar o seguinte: quais foram os desafios extras que vocês enfrentaram na preparação das demonstrações financeiras de 2021, visto todos os desafios que o pós-pandemia trouxe num contexto econômico e tecnológico? Conta pra gente, Marcelo. Obrigado pelos parabéns, né? Então, são 23 anos aí de premiação que a gente tem, muito esforço de muita gente, né? E falando de 2001, né? Apesar de ainda estarmos na pandemia, a gente já tinha acostumado, né, com o trabalho remoto. Então, nesse aspecto que afetou muito em 2020, né? Em 2021 a gente não teve tanto impacto assim, né? Então, para a gente, o principal desafio no fechamento de 21 foi a implantação de um novo sistema comercial, que aconteceu no último trimestre, né, de 2021, e que, apesar de termos feito a implementação, né, desse sistema em fases, a migração da maioria dos dados ela foi feita no último trimestre, né? E aí, quando se trata de uma base de milhões de clientes, o desafio é ainda maior. Também existiram diversos desafios aí com relação a esse sistema, tanto nas informações que a gente tem operacional, né, quanto nas informações financeiras. Então, a gente teve que competir com a área operacional, tanto em recursos internos, né, quanto nos recursos da consultoria, que a gente tinha que ajustar o módulo operacional para emissão das contas, né, e também ajustar o módulo financeiro para a obtenção dessas informações, né? Até hoje, a gente ainda está ajustando esse sistema para fornecer as informações financeiras de uma forma mais ágil. Legal. E na gestão de fornecedores, quais foram aí os principais desafios, olhando o cenário de auditoria externa? Como foi o desenvolvimento desse trabalho para vocês? Bom, com relação aí também ainda com a distância, né, do trabalho remoto, o principal desafio foi mais uma vez a adaptação, né, nesse relacionamento com o auditor, que deixou de ser realizado no tete-a-tete, né, desde 2020 e passou a ser realizado aí de forma remota, né? Então, algumas das grandes dificuldades que a gente teve aí foi a manutenção da qualidade, né, a velocidade na transmissão das informações, as explicações dos levantamentos de dados, né? Então, de forma remota era um pouco mais difícil a gente fazer essas transmissões. Então, no presencial, por exemplo, a gente consegue agendar reuniões de forma mais rápida, né? Então, quando você tem que falar de várias pessoas e ficar ligando para todos, e aí isso complica um pouco mais nessa relação de discussão com o auditor, né, para explicar uma coisa ou outra. E também, como a gente atende esses mais de 28 milhões de clientes, o nosso volume de informação ele é muito grande. Então, para você conseguir transferir algum dado, às vezes, para o auditor, ele é bem difícil, né? Quando você está no dia a dia, assim, é mais fácil. Entendo. E, Marcelo, você como um representante, né, da empresa que mais ganhou esse prêmio 23 vezes, vocês chegam aqui como os campeões, qual que é o fator técnico que você aponta como decisivo para a conquista do prêmio deste ano? E agregando a essa pergunta em relação ao elemento técnico, né, que foi decisivo na sua visão, como é que você vê as questões de educação continuada, né, para elaboração das demonstrações, para o time? Como é que você vê essa questão também? Bom, quando se trata de um prêmio, assim, dessa magnitude, né, que é o resultado do trabalho de diversas pessoas, né, é impossível falar que existe apenas um item decisivo que fez com que ganhássemos o prêmio, né? Acredito que são diversos requisitos.
Por exemplo, clareza e objetividade das informações, né? Não ser redundante, estar em conformidade com as normas, né? Que é algo básico. Prestar as melhores informações sobre a operação da companhia, né? De forma organizada. E aí também evitando informações desnecessárias, né? Acho que isso faz com que a gente seja reconhecido pela transparência. Agora, com relação à educação continuada, com certeza ela ajuda muito na capacitação dos profissionais, né? Obrigando todos aí a estarem sempre atualizados. Na Sabesp, a gente opta por um curso em company, né? Porque aí a gente pode colocar mais pessoas dentro desses cursos, né? Para conseguir atualizar mais pessoas. Bacana. Marcelo, falar em transparência hoje, a gente percebe que isso vai muito além das demonstrações financeiras, né? Nesse sentido, quais são as principais iniciativas que a Sabesp tem olhado em relação à agenda ESG? A Sabesp já de tempo, né, já está preocupada com isso, né, que não é de hoje. Então a gente já possui uma superintendência, né, que cuida de todos os assuntos ambientais, né? Então, com relação ambiental, já existe uma superintendência na Sabesp que cuida desses assuntos. Então, a gente também tem uma área que cuida de assuntos sociais, né, chamado voluntariado Sabesp, né, onde existem voluntários de diversas áreas da empresa que participam de inúmeras campanhas, né, que a Sabesp patrocina. Por exemplo, Inverno Solidário, Natal Solidário, Dia das Crianças, Ecopatas, etc. São vários projetos que a gente tem. Até, por exemplo, na pandemia, a gente fez uma campanha aí para arrecadação de cesta básica para distribuição em áreas carentes. Em relação à governança, a Sabesp, por estar listada no novo mercado, né, que requer que a companhia esteja no mais elevado padrão de governança, né, é importante, além de a gente possuir também diversos outros fiscalizadores, né? O auditor externo, a gente tem CVM, SEC, a gente tem Arcesp, que é o nosso regulador, também tem Tribunal de Contas, então a gente tem bastante gente olhando para a gente nessa questão, então a gente tem que estar muito preocupado aí com a governança para conseguir atender todos. Em 2022, a gente criou um grupo interno voltado para essas preocupações, né, relacionadas ao tema ESG, e que está sendo capitaneado aí diretamente pela presidência da companhia, né, dada a importância que a Sabesp dá para esse assunto. Bacana. Você trouxe aí questões de entidades regulatórias, né? E você trouxe aí algumas até específicas do setor de negócio de vocês, enfim. Como é que você vê essas questões regulatórias, né, em relação à transparência? Você acha que elas ajudam ou elas atrapalham? Como é que é a dinâmica de lidar com essas questões regulatórias no que tange à transparência? Bom, em nossa visão, as questões regulatórias, elas têm um papel muito mais agregador do que o contrário, né? Sem dúvida, a visão dos órgãos reguladores está mais voltada aí para a proteção dos diversos stakeholders que a gente tem, e principalmente uma das preocupações está relacionada com a transparência e qualidade das informações que a gente divulga. Quando você tem diversos fiscalizadores, né, você precisa ter as informações de forma organizada e clara. Caso contrário, você não vai conseguir. A mesma questão é feita por todos os órgãos fiscalizadores, né? Então, você ter toda a informação organizada, com clareza, é mais fácil de atender a todos. Legal. E como é que vocês reconhecem o time, né, diante de uma premiação como esta? Conta pra gente um pouco também. A demonstração financeira, né, ela é preparada pelo time de contabilidade. Dessa forma, é claro que o time de contabilidade tem um papel fundamental na conquista desse prêmio, mas sem auxílio das diversas áreas da companhia seria impossível, né, a gente preparar uma demonstração financeira de qualidade, porque a informação está na ponta, né? Então, a gente tem um auxílio grande aí da ponta, o pessoal engajado em dar informação, né? A Sabesp é muito descentralizada, né? As operações são controladas em cada unidade de negócio, então está tudo lá na ponta. Então, a ajuda deles é primordial, né? A área de comunicação da Sabesp faz o acompanhamento, né, da premiação do Troféu Transparência, que na maioria das vezes ela é prestigiada, né? O jantar é prestigiado pelo CEO,
né, na entrega do prêmio, e também feito uma cobertura divulgando para toda a companhia, né, o trabalho feito pela contabilidade, demonstrando aí a preocupação que essa Sabesp tem com a transparência. Legal. Bom, Marcelo, mais uma vez, né, parabenizo aqui a toda a Sabesp por mais uma vez estarem aqui entre as empresas vencedoras, né, mostrando aí o valor que vocês têm como organização. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem aqui já para a gente caminhar para o final dessa nossa conversa para as empresas que anseiam estar, né, como está a Sabesp, entre as mais transparentes. O que você diria para essas organizações? Ó, é difícil dar uma mensagem alguma sugestão, mas o que que a Sabesp faz, né? A gente entende que transparência deve ser inerente a qualquer tipo de relação, transação, negócio, né? Os profissionais da companhia. A gente deve fazer tudo de forma transparente, que a preparação da demonstração financeira vai ser uma consequência, né? Uma das nossas preocupações quando fazemos uma demonstração é tentar responder assim, a seguinte pergunta: se, se nós tivéssemos apenas as informações, né, que a gente pretende divulgar, elas seriam suficientes para conseguir entender a operação, né? E aí, com essa reflexão, a gente verifica se tem algumas outras questões que podem surgir, né? E aí sim a gente começa a avaliar se está faltando informação, deveria talvez dar uma informação a mais ou outra, né? Então a gente não se limita apenas a dar a informação mínima que é exigida, né, pela norma contábil, a gente tenta ir sempre um pouco além, né? Acreditamos que esse é um dos fatores que nos leva a estarmos entre os maiores ganhadores do troféu. Bacana, importante, né? Questionar-se se realmente tudo que você está divulgando, né, explicaria o que você está realmente fazendo. Bem, bem interessante e bem bacana essa dica. Bom, Marcelo, Miyagi, mais uma vez, obrigado aqui Isso. pela sua disponibilização de tempo para bater esse papo com a gente e falar um pouco mais da sua companhia. Parabéns mais uma vez, no nome da ANEFAC, a organização, por mais essa vez, né, sendo premiado. E claro que esperamos que continuem por mais outras várias vezes, porque vocês são um exemplo aí para todo o mercado a ser seguido. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Obrigado, boa tarde. Muito bem. Se você está aí acompanhando este podcast, não pode também deixar de acompanhar as nossas ações do Troféu Transparência nos canais da ANEFAC. Destaque para o Portal da Transparência, um polo de fomento ao ecossistema de transparência no que tange às boas práticas empresariais. Acesse e conheça portaldatransparencia.org.br. Vou repetir, portaldatransparencia.org.br. Acessa lá e ainda novidades que estão por vir. Fique por dentro de todas as ações acompanhando nossas mídias sociais. Basta você procurar ANEFAC. Nos vemos no próximo episódio do Momento ANEFAC. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima.